Já quero receber aqui o chefe Ângelo para nos falar dessa delícia. Oi, chefe, Oi, bom tudo dia. bom? Seja Tudo bem, muito Vanessa? bem-vindo. Joia. Obrigado pelo convite para retornar. Muito bom. Olha só, e eu quero saber, em primeiro lugar, você trouxe hoje uma panelinha nordestina. Explica pra gente o que é panelinha, porque tem gente de todo o Brasil acompanhando. Algumas regiões existem a panelinha já. Panelinha para nós aqui, né, é um arroz, né, assim, com bastante guarnição, e a gente encontra muito nos bares, nos restaurantes aqui da capital, né? E hoje a gente vai fazer uma versão dessa panelinha, que é a nordestina, né, que é uma das que a gente mais vê em restaurante, que é super fácil de fazer, né, bem tranquilo. E o chefe, ele tem essa experiência, gente, ele dá assessoria para bares, restaurantes, e ele disse que esse prato é sempre sucesso. Não só em bar, restaurante, mas também para dona de casa. Para dona de casa, dá para a gente fazer com coisas que são acessíveis, de fácil manuseio e usando equipamento caseiro. Não precisa ter equipamento de restaurante, é bem tranquilo. Ah, e me conta aqui, o que é necessário para fazer uma boa panelinha? Bom, aí vai muito de gosto, né? Então, assim, a nordestina, a gente às vezes se limita em alguns ingredientes, né? Não ousa demais, mas é um paladar específico do norte, nordeste, né? E aqui a gente trouxe alguns elementos dessa região, né? Que são, vamos citar aqui, pessoal. Que são o queijo coalho, né? A gente tem o queijo coalho, a gente vai usar ele frito ou pode ser assado também, grelhado. A dona de casa pode optar, né? Se ela tem um air fry, pode fazer no air fry também. Que facilita a nossa vida. Facilita, né? Enfim, a banana da terra, que banana também é uma coisa que agrada, acho que o paladar do brasileiro no geral, né? E o que seria o ingrediente principal, de repente, aqui, além do arroz, é a carne. Então, essa carne, ela pode ser uma carne de um dia anterior, uma carne de panela, mais desfiada, picadinha. Geralmente se usa muito charque ou uma carne serenada para esse tipo de preparo, né? Então a gente pode optar ou pelo charque, né? Uma carne serenada ou carne sol também. Gente, e hoje a receita do chefe é importante, por quê? Porque ele vai dar a receita da panela nordestina. Sim. Mas a partir dessa receita você pode criar aí na sua casa, com o que tem na sua geladeira, com os ingredientes que a sua família gosta e com os temperos também que a família gosta. Que a família gosta. Fazer com o seu jeitinho. Justamente, para agradar todo mundo. E como que começa, chefe? Assim, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Bom, como eu disse, a gente pode usar um arroz que já está pré-preparado, né? Já pré-cozido, um arroz, às vezes você vai fazer à noite, você pode usar o arroz do almoço ali que sobrou, não precisa necessariamente fazer na hora o arroz. Dá para se fazer, né, também, né? Assim como a gente faz uma galinhada ali, né, ou um puta rica, né? Enfim, começa do zero e faz o arroz naquele momento e já finaliza a panelinha. Mas aqui a gente vai usar um arroz que está pré-cozido, né? Foi intencional a gente já ter esse arroz até para a gente ver a textura dele, como que vai ficar o preparo. E eu vou usar uma carne aqui, uma carne serenada, né? Que ela tá fatiada bem fininha. Mas como eu disse, pode ser uma carne cozida que você vai desfiar, né? Enfim, a carne é opcional. Geralmente carne vermelha para esse preparo dessa panelinha, né? Ô, chefe, qual que é a diferença da carne serenada para charque, por exemplo? O charque a gente encontra ele mais de indústrias, né? Ele é mais salgado, então você tem que fazer o dessalgue dele na água, cozinhar, né? A serenada, ela é maturada a frio. Então, quando você compra no açougue, você compra uma carne de sol, ela está exposta realmente ao sol. Ela é salgada, fica exposta ao sol. A serenada, não. Ela tem um período de cura, né? Que ela fica ali fora da geladeira e dentro da geladeira. Temperada, mas ela não pega necessariamente o sol. Então, ela é serenada. Então, ela tem uma maturação. Ela fica mais escura, né? Mas não vai ao sol. E vamos começar então, chefe? Vamos começar. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, como o arroz já está pronto, então a gente vai aqui com cebola e alho, a gente vai fazer um refogado, né, para esse preparo. A gente vai juntar os dois. Aqui a gente pode colocar um azeite, um óleo. No caso dessa nordestina, eu vou usar manteiga, né? E também pode ser até a manteiga do sertão, aquela manteiga de garrafa. Que já ajuda a gente a agregar sabor no preparo, né? Gente, eu adoro receitas assim, chefe, porque você vai receber uma pessoa em casa, é tão bom a gente adiantar um pouco, não ficar ali, ó, no fogão o tempo todo, né? A ideia é o pré-pronto. Pra gente ganhar tempo, geralmente arroz é um negócio que quando você recebe uma visita, ele é fácil, né? Mais rápido do que
assar uma carne, né? E se você tiver essa carne já pré-preparada, você vai ganhar bastante tempo, né? Olha, que maravilhoso. E não tem jeito, a cebola e o alho é tipicamente brasileiro. Cebola, alho e aqui a gente tem a opção também que a gente usa às vezes na panelinha nordestina da pimenta, né? Então você pode colocar pimenta bode, pimenta de cheiro ou até uma malagueta que é um pouco mais forte, né? Se a família está acostumada e gosta, cabe na receita, cabe com aí. certeza cabe na receita. Então aqui eu coloquei a manteiga, vou colocar o alho e cebola. A gente vai dar uma pequena refogada aqui. E já vai subir naquele cheirinho bom. Subir no cheirinho bom. Aqui o que que eu tenho? Eu fiz um cozimento da carne. A carne que tá aqui, a gente fez um cozimento dela aqui com legumes. Então esse mesmo caldo eu vou jogar para cá. Vou colocar o arroz e vou vir com esse caldo para ela ficar bem molhadinha, que é a intenção da panelinha, né? E já dá um sabor dos legumes também, né? Sabor dos legumes. Então tem cebola, alho, cenoura, então salsinha. Então isso tudo agrega esse aroma, né? Que a gente precisa para a panelinha, né? Aqui não precisa esperar dourar muito. A gente vai fazer um refogadinho com isso aqui, Sei. tá? Para essa panelinha também tem uma coisa interessante. Quando a gente faz em restaurante, geralmente não se usa coentro, que é uma coisa bem do norte. O goiano, no geral, não gosta muito. Ah, né? eu amo. Eu sou apaixonado. Então a gente, às vezes, trata isso como opcional, né? Assim como a pimenta. Mas aqui eu tenho o cheiro verde, que a gente chama aqui, que é cebolinha e salsinha picada, que é do paladar do goiano. Quando você vai na feira, você vai comprar cheiro verde, você consegue comprar o cheiro verde no mesmo maço, cebolinha e coentro. Né? Eu compro assim lá pra casa, porque a gente também. gosta muito. Mas tem gente que não gosta. Mas aqui caberia o coentro, sim. Fica E eu poderia muito bom. colocar o coentro quando eu for acrescentar a cebolinha. Quando for acrescentar salsinha. a cebolinha e salsinha. Ótimo. Após fazer esse refogadinho aqui, a gente vai entrar com a carne. Eu vou começar com um pouquinho de caldo de legumes e depois já venho com arroz, né? Outra coisa interessante que a gente usa muito, interior tem muito, né? A nata, que é tirada do leite. Nessa receita, você pode estar usando a nata ou o creme de leite. A gente pode fazer assim, é uma opção usar o creme de leite, né? Até porque é parecido. Mas o ideal seria fazer com nata. Alguns grandes supermercados a gente consegue comprar. Compra o potinho, igual esse requeijão de pote, você compra a nata de pote. E coloca uma quantidade menor, chefe, do que o do creme de leite, que ele é mais líquido, o creme de leite. O creme de leite é mais líquido. Aí depende muito da quantidade de água que você vai colocar. Como a gente está usando manteiga aqui, talvez você pode colocar menos ali um pouquinho de nata ou de creme de leite para não ficar muito gordo. Mas se a família gosta, igual a gente vai usar 2 tipos de queijo, né? Pode usar, não tem problema. Né? Tem que ser aquele dia de sair da dieta, né, chefe? Fica muito bom, quanto mais queijo, melhor. Ai, que maravilhoso. Então aqui, ó, aqui tá a nossa cebola, né? E o alho nessa manteiguinha. Quando a gente trabalha com temperatura muito alta, a gente costuma pôr um pouco de manteiga, um pouco de óleo. Porque o óleo ajuda a não deixar a manteiga queimar. Então isso é dica pra dona de casa. Quando você for fazer um refogadinho e a manteiga tá ali queimando, escurecendo, o óleo ajuda a não deixar queimar, tá? Eu Dá gostei. um pouquinho pra não queimar a manteiga. Um pouquinho para não queimar a manteiga. Aqui não vai precisar, porque o fogo tá médio, né? Eu já vou entrar com a carne, ó. Essa carne já tá temperada, ela já tava salgada, né? Essa é a serenada, né? Que não precisa dessalgar. A serenada não. Aí, dependendo do açougue que você compra, o lugar que você vai comprar, às vezes eles já temperam ela com muita pimenta, com muito condimento, às vezes páprica, né? Coloral. Então, fica forte o tempero já. Entendi. Aí você vai diminuir no preparo, que se você não gosta de pimenta, você já não pode colocar aqui, porque às vezes já vem pimenta no preparo. Inclusive, essa semana eu fiz uma panelinha, a carne estava extremamente apimentada. Então, a gente cozinhou, picou, na hora de fazer a gente não colocou pimenta. Deu uma experimentadinha ali antes. Experimenta antes, né? Mas muita gente gosta da pimenta, né? Muita gente gosta. Aqui a gente já come, serve o prato e tem que ter sempre a pimentinha ali do lado, a conserva, ou o molho de pimentinha. Em Goiás a gente usa bastante. Ó, o cheirinho já tá legal. Ótimo. A carninha tá ali. Aqui agora eu vou entrar com um pouquinho do nosso caldo. O caldo de legumes e que foi feito com a carne também, né? Cozinhou a carne. Isso. É o caldinho da carne com os legumes. Aí aqui, se a pessoa quiser colocar alho poró, salsão, essas coisas mais chiques, pode colocar também, né? Chefe, uma dúvida. Esse líquido, né, esse caldo de legumes da carne, ele, por exemplo, eu posso congelar ele antes para usar na hora da receita?
tudo aqui a gente pode fazer nesse processo de pré-preparo. Então o caldo, você pode fazer ele, tirou a carne, desfia a carne, porciona num saquinho, congela, para quando você for fazer outra panelinha. O caldo, geralmente, como a gente precisa cobrir essa carne para cozinhar, às vezes sobra ali 2, 3 litros de caldo. Sim. Você pode também congelar e usar em outros preparos, né? Eu acho que fica interessante, né? Até mesmo se você fazer um risoto ou outra carne, outro cozido, né? Um assado, você pode usar esse caldo para outros preparos, né? Já é praticidade para dona de casa. Não joga fora. De jeito nenhum. E deixa de usar os caldos condimentados industrializados, né? Então, se você pode fazer assim, não use os tabletinhos, né? Porque a gente sabe que às vezes ali tem um concentrado muito grande de agentes que não vão fazer bem para a saúde. É verdade. Né? Sem falar que é muito salgado, né? Então tem muita coisa ali que não é legal. Isso aqui é super natural. Só legumes, verduras e a carne. Congelado, 30 dias na geladeira lá, não perde sabor. Até 30 dias ele fica super bem. Resfriado, ele vai durar aí até uma semana resfriado. Você pode pôr ele numa jarra e usar no preparo. Fazer um arroz, um feijão, né? Já vai dando um sabor na comida do dia a dia. Isso. Tá bom o cheiro, hein, chefe? Vamos ver se melhora agora, né? Eu vou começar a colocar as outras coisas. O arroz nosso já tá cozido, né? Prontinho. Branquinho. Eu fiz ele como o goiano gosta, com bastante alho, né? É assim mesmo que a gente gosta. Pimenta de cheiro. Então aqui ele já tá pronto, né? E aí, logo após esse refogado, com esse caldinho, o outro ingrediente é o arroz. Arroz. Depois do arroz, a gente pode entrar com cheiro verde. A pimenta, no caso... inclusive pode usar pimenta do reino moída. Fica legal também, se a pessoa quiser. Ela não é tão ardida e dá um aroma bacana. Né? Ótimo. O creme de leite a gente vai usar, como todo restaurante usa, a gente usa creme de leite, não se usa muito nata. Eu falei da nata, mas a gente cria uma coisa mais original, mais autêntica, né? Mas geralmente o restaurante usa creme de leite. Ou fresco, ou esse UHT, que é o de caixinha, né? Entendi. Ele é que vai dar aquela cor esbranquiçada, fica com cara de risoto, né? Mas é melhor que risoto. E se eu tiver em casa o creme de leite em lata? Pode usar também? Latinha, pode. Escorre aquele soro, né? Um pouco daquele soro e usa ele. Então tá. Então fica aí a dica que não pode... É perigoso talhar, chefe? Se colocar com aquele soro? Não, geralmente não. Geralmente não talha, não. O que acontece às vezes, dependendo do preparo que você está fazendo, ele talha por conta de temperatura. Você pega o creme de leite, temperatura ambiente ou mais frio, e joga no calor, aí ele talha. Entendi. Mas se você vier aqui baixar o fogo ou desligar ele um pouquinho, você coloca... É que nem quando a gente está fazendo estrogonofe. Você joga o creme de leite, ele talha. Se não tiver tão quente, você deixa ele dar uma esfriada e joga no final, ele não vai talhar. Então a questão é a temperatura. Temperatura. É o choque térmico que faz ele talhar. Porque às vezes você está fazendo ali, eu tô falando de estrogonofe como referência, porque a gente gosta de fazer em casa, às vezes, né? É super fácil, né? Quando tá muito quente, você joga o creme de leite, ele vai talhar, né? Então, se esfriar um pouquinho, faz o estrogonofe, deixa ele esfriar um pouquinho, a hora que ele estiver morninho, você coloca o creme de leite. Aí ele não vai talhar. Certo. E aí, a intenção desse caldo é o quê? É umidificar mesmo o prato? Aqui ele vai umidificar a carne. Como a gente tirou a carne, picou, ela dá uma ressecada. Então, aqui a gente vai hidratar essa carne, né? E aí, a panelinha, depois que a gente colocar o arroz, ela vai ficar... mais molhado ou menos, de acordo com o paladar, né? Se você quiser com mais cara de risoto, aquela coisa bem cremosinha, põe mais líquido, né? Eu trouxe uma panelinha, igual aquela que tá ali, né? Essa aqui pronta, gente, que já tá atraindo todos os olhares. Então eu vou montar aqui a nossa panelinha, né? Nesse momento aqui, eu já vou colocar o arroz, tá? Como eu disse, ele já tá cozido, ó. Chefe, e qual que é o nível de dificuldade dessa receita para quem nos acompanha em casa? De 0 a 10, se for uma pessoa que já cozinha, eu acho que 0. É muito simples. Agora sim, se você não tem o hábito de cozinhar e for fazer um teste, o mais complicado é justamente o que a gente falou antes, é o pré-preparo. É cozinhar a carne, até porque tem um nível de perigo em cima disso, né? Você põe na panela de pressão, tira, né? Enfim, eu, por exemplo, eu não sou muito fã de panela de pressão. O senhor não, chefe? Acho super perigoso, tem que ter cuidado, né? Tem que ser cuidadoso. Já presenciei 2 acidentes gravíssimos dentro de cozinha industrial, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Mas o que mais dá problema em panela de pressão é a falta de manutenção. Eu ia falar isso agora, chefe. Tá aí a dica para todo mundo ir na cozinha e revisar a panela de pressão. Revisar. Como que tá a borracha, o pino. O pino de segurança é o que mais... Ele entope
E é onde ocorre, esses dias até eu vi na internet aí, a menina filmou a panela explodindo na casa dela. A panela foi inchando, mas é o pino, a trava de segurança, ela tem que estar desobstruída. E se você não tem o hábito de fazer a limpeza da panela ali, né, passar nem que seja um palitinho... Um palitinho de tem dente empresas, ali naquele... tem empresas em Goiânia que fazem esse trabalho pra gente. Você vai lá, larga a panela, ele faz a manutenção, limpa, higieniza, troca a borracha e te entrega. Então, quem quiser depois me procura aí que eu vou falar onde é. Aí. E fica super bacana. Eles dão manutenção sempre, inclusive fazem isso para restaurante, donas de casa, porque realmente é perigoso. Eu já vi 2 acidentes muito sérios. Entendi. Valeu a dica do chefe aí para quem está nos acompanhando, né? Para o nosso dia a dia. Porque hoje a panela de pressão está tão presente na nossa vida também, né, chefe? Super presente. Para fazer o feijãozinho de todos os dias. Tem gente que não abre mão. Uma carne cozida. Tem gente que não abre mão. Eu tenho uma tia-avó que quando a gente vai na casa dela, um dia antes ela põe feijão de molho, ela só usa fogão a lenha. Ela nunca usou panela de pressão e morre de medo. Ela mora no interior, né? Na roça mesmo. E eu acho super legal isso, né? Essa tradição, né? Valorizar isso. E com certeza o sabor é outro quando se faz assim. Mas, obviamente, a gente não tem tempo para isso e às vezes nem estrutura, né? É uma praticidade, né? Assim. Mas panela de pressão, tenham cuidado. Então, aqui mais um pouquinho de líquido no nosso arroz. O nosso arroz está praticamente pronto agora. A gente vai só finalizar, fazer a montagem aqui, né? Esse é um prato que depois não precisa ir ao forno, nada assim, chefe? Não. Pode ser que ele precise ir ao forno na hora de finalizar. Eu vou mostrar como é que a gente faz. Por causa do queijo, essa crostinha ali em cima, a gente vai Hum. fazer com um maçarico. Às vezes, em casa, se você não tiver um maçarico, a forma mais fácil é forno. Entendi. Então, essa parte que é de madeira, igual essa panelinha que eu trouxe, você cobre ela com alumínio para não queimar e joga a panelinha no forno. Aí dá uma gratinadinha nela pro queijo ficar bonitinho. Entendi. Né? Se a panela não tiver o cabinho de madeira, pode pôr ela normal. Ao Só forno. ter uma luvinha lá, ou um paninho para tirar, para não queimar a mão. Vai ficar bonitinho do mesmo jeito. E o que entra aí agora, junto com esse arroz e essa carne que já tá temperadinho? Aqui já tá temperadinho, a gente colocou mais um pouquinho de sal. Agora aqui entra o creme de leite ou a nata, né? Que a gente falou. Quer deixar com cara nordestina, coloca a nata para dar um sabor diferente. Coloca a nata, né? Então, creme de leite. E aí não tem jeito de ficar sem um verdinho também, né? O verdinho, para dar uma corzinha aqui, né? Aí é a gosto, tá? E já mistura tudo na nossa panela. Já mistura tudo. Uma panela que vai virar uma panelinha depois aqui pra gente. Uma panelinha. E é tão prático, né, chefe? Fazer uma panelinha, aproveitar ingredientes que a gente tem em casa, na geladeira. Sim, sim. E a vantagem da panelinha é que às vezes você fez um arroz ontem, igual eu tava falando do reaproveitamento. O arroz dá pra você fazer um bolinho, nesse caso aqui, às vezes o arroz resseca de um dia pro outro na geladeira, que ele perde umidade, né? Ele fica sequinho. Aqui você vai hidratar de novo. Então, tendo cuidado para não cozinhar muito, senão ele desmancha, né? Ele fica muito, né, mole. Mas você consegue hidratar ele e usar ele novamente numa boa, fica super gostoso. Aqui em Goiás a gente fala arroz papa, né? Quando fica assim bem... Arroz papa, bem molinho. Daria para fazer também um arroz de forno, né? A gente faria um processo parecido, com menos líquido, né? Coloca numa assadeira, leva no forno, né? Isso também é fácil de fazer para quem tem forno em casa, né? Dá para aproveitar legumes, verduras da geladeira também. Aproveita também, né? Então aqui, nesse momento aqui, se a pessoa quiser e gosta de muito queijo, você pode colocar um pouquinho de queijo ralado, talvez um parmesão, fugir um pouco da receita, né? Um parmesão aqui fica legal também. Entendi. Nesse ponto que tá aqui, ó, a gente já pode montar. Certo. Então vou montar aqui pra gente ver. Enquanto o senhor monta aí, chefe, a gente vê que o arroz ele tem um pouco mais de umidade do que um arroz normal, né? Ele precisa de mais umidade, por quê? Depois que você tira daqui, ele vai começar a ressecar, assim como aquele que a gente montou antes. Então ele fica ressecado. Para você comer ele, na hora de esquentar, ele vai estar bem durinho. É como lasanha. A gente faz lasanha em casa, aquelas camadas, quando você faz na hora, você corta, ela desce o molho, o caldo, né? Isso. Quando você deixa de um dia para o outro, você corta, ela fica durinha, você vê as camadas, né? O arroz é a mesma coisa, né? Entendi. O processo é bem parecido. Você vai colocar queijo aqui, né? No caso, um creme de leite. E se você deixar esfriar, ele vai ficar duro. Ele fica praticamente um pudim de arroz, né? Então, para esquentar, você precisa de mais líquido, né? Aquele lá, provavelmente, a gente volte para a panela para a gente poder finalizar e todo mundo provar, né? É verdade. Eu acho que esse povo está muito interessado em provar essa receita, viu, Eu chefe? quero. Porque tá todo mundo aqui já sentindo esse cheirinho maravilhoso. E você viu o tamanhozinho da panela que eu trouxe?
E o tanto Será que que eu dá fiz, para todo mundo? Eu Dá. fiz intencionalmente para todo mundo Numa provar. Para todo mundo provar e ficar ninguém sem, né? É verdade. Aí, para fazer aquele acabamento lá, a gente precisa que a panelinha fique mais cheia mesmo. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de arroz para a gente cobrir com queijo. Bem no limite da panela. No limite da panela, para ficar bem bonito. Nossa! Você aí de casa já tá com água na boca, né, gente? Porque nós aqui já estamos. Essa delícia aqui do chefe Ângelo Carlos, trazendo a panelinha nordestina hoje pra gente. Você vai cobrir aqui com queijinho agora. Esse é o queijo mussarela. Queijo mussarela. Pode ser outro queijo, pode pegar um queijo meia cura, né? Ralar e jogar aqui em cima. Talvez ele não vá derreter tanto, igual a gente vai derreter aqui agora. Mas funciona também. Mussarela é o mais prático nesse quesito de derreter. Maçarico. Então, a gente cobriu a panelinha com queijo, né? Eu fiz com essa outra frigideira também, para as pessoas verem também que há possibilidades da gente fazer Se na não tem a própria panelinha, panela. Não necessariamente precisa dessa. Ok. Eu falei do maçarico, né? No caso do forno, é só cobrir aqui com alumínio, né? Se for de madeira, e colocar no forno, vai gratinar. Essa daqui também é a mesma coisa, poderia pôr no forno se couber uma desse tamanho, né? Se tiver o maçarico, é só ligar o maçarico e queimar o nosso queijinho. Fazer aquela mágica, né? Isso aqui quando você vai em restaurante, toda cozinha praticamente hoje tem um maçarico desse, né? É muito prático, né? E parece que dá um saborzinho a mais, né, chefe? Fazendo isso assim aos olhos do cliente, de quem vai comer. Dá uma douradinha, ajuda no visual e também dá esse aspecto de tostado na boca, né? Entendi. Como se o queijo estivesse realmente grelhado, né? E vamos passar a receita então, gente, enquanto o chefe termina ali com o maçarico, de arrumar. Olha só, a receita da nossa panelinha nordestina. Anota aí os ingredientes. 300 gramas de carne serenada, desfiada. 500 gramas do arroz já cozido, pode ser o arroz do dia anterior. 300 gramas de nata ou creme de leite. 2 pimentas de cheiro. 300 gramas de queijo coalho. 2 bananas da terra. Esses ingredientes ainda nós vamos incluir 20 gramas de cebolinha, 20 gramas de salsinha, 70 gramas de manteiga de leite, 20 ml de óleo de soja, 50 gramas de pimenta biquinho e água. Uma cenoura, 2 cebolas grandes e 2 dentes de alho. Modo de preparo: em uma panela você coloca então em fogo médio, adiciona o óleo, a manteiga, coloca o alho já batido para dourar ali com a cebolinha picadinha. Depois você vai acrescentar uma pimenta de cheiro picadinha, a carne já cozida e desfiada. Em seguida, coloque o arroz pré-cozido, todo o passo a passo que a gente fez. Mexa por 1 minuto, adicione o caldo de legumes aos poucos e também sal a gosto. Coloque o creme de leite, misture bem. Abaixe o fogo assim que estiver bem quente e cremosa. Para finalizar, cubra com mussarela, banana frita, queijo coalho frito e grelhado, cheiro verde e pimenta biquinho. Chefe, tá na hora de experimentar, hein? Essa Sim. delícia. Eu vou finalizar aqui para você já provar. A gente corta o queijinho, ó. Né? O queijo que já foi grelhado. Que já vai enfeitar a nossa panelinha, né? Vai enfeitar a nossa panelinha. A banana. Gente, ó, tenho que experimentar. O programa já está encerrando, mas não tem como, né? Olha só essa maravilha. Vamos lá? Aprovadíssimo. Muito obrigada, chefe. Obrigado, Vanessa. Valeu demais. Obrigado pela nova participação e espero outros convites. Ai, pode deixar. Estará voltando conosco.